Bom dia, devocional Juízes, capítulo 9. Eu acredito que vai ser uma bênção essa palavra hoje, porque foi muito difícil gravar esse vídeo. Eu gravei algumas vezes, tive várias interrupções. Inclusive, vocês vão ouvir no fundo o barulho da minha filha brincando, mas não tinha como. Filha. Mas não era essa a interrupção. Hoje a interrupção veio de vários lados. Então, eu creio que o Senhor ele está querendo falar com você hoje, ou Ele quer que você envie essa mensagem para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, tá. Aqui em Juízes, capítulo 9, se diz assim. Eu vou ler os 2 primeiros versículos. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque. Porque disseram: É nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Baal-Berite era a casa de adoração ao deus Baal, né? Não era o nosso Deus, Deus criador dos céus e da terra. E com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Eu acabei lendo até o versículo 6 porque foi importante a gente entender um pouco o que aconteceu aqui em tudo. Abimeleque, ele era filho de como é que é o nome dele? Como é que eu me enrolo? É Jerubaal. É diferente o nome dele. Abimeleque era filho de Jerubaal, só que ele era filho de uma serva. Ele não era filho legítimo, né? Ele era filho da serva. Então, ele, teoricamente, não teria direito ao trono. Quem teria direito ao trono seriam os outros, né? Aqueles que antes dele teriam direito. Só que ele quis tomar um lugar, uma posição que não era dele. Ele maquinou o mal, foi até a casa, né? Foi até Siquém falar com os irmãos da mãe dele, pensando assim: eu sou osso vosso, carne vossa, então, assim, eu vou governar para vocês, eu vou fazer o que vocês precisam. E aí a nossa gravação vai ser interrompida por causa de ligação. Senhor da glória. Gente, sério, tá difícil hoje, mas vamos seguindo. Então, assim, eles foram a Siquém, fez uma conspiração, pegou 70 moedas de prata, o pessoal de Siquém, que também não devia estar lá muito bem das bolas, né? Porque eles adoravam ao deus Baal. E aí eles pegaram 70 moedas de prata, deram para Abimeleque. E Abimeleque manda matar, pede a uns homens ociosos, que não tinham nada para fazer na vida, e levianos, para matar os 70 irmãos. E aí ele assume o trono. Tudo errado. Ele pegou um lugar que não era dele. Deus, ele escolhe as pessoas para estar num lugar. Se Deus não coloca alguém no lugar, não vai tentar entrar nesse lugar. Porque aí só abre espaço no nosso coração para o mal entrar e a gente maquinar o mal. Deus quer que nós amemos ao próximo. Aqui, Deus olhando isso, devia estar pensando assim: misericórdia, esse povo todo tá indo por um caminho que não vai dar coisa boa. E não ia, né? Porque Deus é justiça e a justiça não falha, e Deus realmente, a gente vai ver no final. Enfim, Abimeleque fez tudo isso que era errado, só que Jotão, o filho mais moço, ele se escondeu, então ele não foi morto.
E aí depois ele sobe num monte, aqui a gente vê a partir do versículo 7 ao 21, ele vai falando sobre uma parábola, né? Ele faz uma parábola para falar sobre essa questão toda que estava acontecendo, que Abimeleque havia feito. E aí no versículo 17 ele diz assim, no 16. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade procedeste, está falando para o povo, fazendo rei Abimeleque, se bem fizeste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou das mãos dos medianitas. O pai dele, né, ele havia pelejado pelo povo e ele tá botando isso em carta, né? O meu pai pelejou por vocês, lutou por vocês e vocês fazem isso, mata todos os filhos do meu pai. E aí ele fala, porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e matastes aos seus filhos 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão, porque era irmão do povo, porque fazia parte do povo de Siquém. Vamos lá. Se em verdade e sinceridade usaste com Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Ele está sugerindo, se for em sinceridade e verdade, alegrai-vos. Sendo que, mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo que consuma Abimeleque. Ele está falando que haja revolta entre eles. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, não sei como é que fala isso, enfim, é o nome do local, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. A gente vê no versículo 22 que é assim, ó, havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus, quem enviou foi Deus, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos seus 70 filhos de Jerubbaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque. Ali realmente o coração deles não era sincero em colocar Abimeleque. Já começou torto, errado pelo início, que existia uma hierarquia, ele não deveria estar naquela posição, né, de rei ainda. E aí ele trama o mal e mata os 70 filhos. E ele vai à casa dos irmãos da sua mãe para que eles conspirem com ele, e aí dá a confusão toda. Então, o problema disso tudo, e quando Deus manda, né, confusão, e o Jotão faz a parábola, é justamente isso. Não tinha Deus no meio, estava tudo errado. A moeda que veio para pagar a morte veio de uma casa de Baal, né, um deus. Havia a morte, e aí veio o resultado, né, que é a justiça do Senhor. Ele deixou que o mal, o Senhor permitiu, né, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, para que houvesse contenda. Então, a gente vê aqui na sequência que há essa contenda, você lendo na sua casa, você vai ver que há essa contenda entre os dois, e há a peleja, a luta. E aí, por fim, depois que Abimeleque consegue entrar na cidade de Siquém, o povo, 1000 homens e mulheres se escondem. Eu acho que é isso, são 1000 homens. São 1000 homens e mulheres, eles se escondem numa torre. E aí nessa torre ele chama o povo que estava com ele, Abimeleque, né? Chama o povo que estava com ele e falou assim: vou pegar um pedaço da árvore aqui e vou levar nas minhas costas, vocês repetem. Chegaram na torre, botaram em volta da torre, botaram fogo e realmente pegou fogo e matou todo mundo que estava ali morreu. Sendo que quando ele foi para
aqui se diz, foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Quando ele foi para Tebes e foi assolar e fazer tudo que fez em Siquém, o que aconteceu? O povo também foi se esconder numa torre e subiram para o telhado. Lá no telhado, uma mulher vai e joga alguma coisa que eu não sei o que aqui diz que é... Calma aí. Uma mulher lançou um pedaço de uma mó. Eu não sei o que é mó. Mas então, uma mulher lançou um pedaço disso e quebra o crânio de Abimeleque. E Abimeleque pede ao seu empregado que carrega suas armas para que mate ele, para que coloque a espada nele, que ele morra. Porque naquela época não era de honra morrer por uma mulher. E aqui diz isso mesmo, né? Que vai dizer assim, morreu por causa de uma mulher. Enfim. E aí eu vou ler os 2 últimos versículos pra gente terminar, que aí eu acho que aí eu vou ter a conclusão e Deus realmente vai falar mais com a gente nesse ponto. 56. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando os seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Assim Deus fez tornar. A gente acha que quando alguém planeja o mal e executa esse mal, Deus não está vendo. Deus vê todas as coisas. Todas as coisas. E Deus é Deus de justiça. O julgamento virá para todos no final. A gente sabe isso. O julgamento vai vir, né? Só que as pessoas acham que as pessoas não têm consequências do erro delas nessa terra. Engana-se, porque Deus é justo e as pessoas têm as consequências do erro. As pessoas mais que maquinam mal terão de volta aquilo que fizeram. Não pense que elas não terão de volta, elas terão. Deus, ele é justo, Deus é amor e justiça. E ele é justo e ele derrama sobre a justiça dele. Então, Deus fez tornar Abimeleque. Não foi o povo que por algum motivo, não. Deus fez. Porque não agradou aos olhos do Senhor Abimeleque fazer o que fez. Por causa de cobiça, desejar o que não era dele. Abimeleque desejou o que não era dele. Abimeleque desejou o trono que não pertencia a ele. Ele era filho, mas não estava ainda no tempo dele assumir. Ainda tinha muitos outros filhos que teriam mais direito do que ele de assumir. E ele queria tomar esse lugar. Então ele maquina o mal por causa de uma cobiça. Ele executa esse mal e leva o povo de Siquém a também fazer o mesmo. Então, a roda tá rodando, filha, aqui a roda. Então, a justiça do Senhor não caiu só sobre Abimeleque, mas também sobre todo o povo de Siquém. Não sobrou nenhum, morreu todo mundo. A cidade foi assolada, e vocês podem ver, e ainda jogaram sal sobre a terra para que nada crescesse ali. Não pense que o Senhor está vendo as coisas erradas acontecerem e a justiça dele não virá, porque virá. Se você acha, né, que está demorando a justiça do Senhor, acalma teu coração, entrega o teu coração nas mãos de Deus, né, confia nele, que ele controla todas as coisas, nada foge do controle do Senhor, né? Que a gente não venha ser como Abimeleque, que por causa de uma cobiça maquina o mal, para que a gente não desagrade ao nosso Deus, mas que a gente ame ao próximo. Mas existem sim pessoas mais nesse mundo, e essas pessoas, elas receberão a justiça do Senhor, né? O Senhor virá com justiça e vai fazer tornar a elas o mal que elas fizeram. Confia em Deus, guarda o teu coração nele, obedece os mandamentos do Senhor, ama o teu próximo. Não tente fazer justiça pelas suas próprias mãos. É Deus quem faz. É Deus quem faz. Entrega e confia no Senhor. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado a oportunidade de estar aqui mais essa manhã,
Foi bem difícil, como eu falei, mas eu creio que essa mensagem era para chegar até você ou alguém que você conhece. Então, se o Espírito Santo te trouxe à memória alguém, compartilha com essa pessoa, porque eu creio que o Senhor está querendo falar com essa pessoa. Eu agradeço ao meu Deus por essa oportunidade e se for da vontade do Senhor, te vejo amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.